Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa série Clínica Lucrativa. Eu vou te ensinar como ter uma clínica lucrativa, organizada e reconhecida como a melhor da região. Eu sou o Tobias Kifuri, ela é a Rafaela Marques e nós vamos falar hoje, no episódio de hoje, o que você precisa saber sobre contabilidade de consultórios e clínicas. Não é mesmo, Rafaela? Rafaela, contando um pouquinho, Rafaela é a contadora aqui da Máquina de Soluções e ela é a nossa convidada de hoje nesse episódio para a gente poder falar um pouquinho sobre contabilidade, né, Rafaela? E quer falar um pouquinho, antes de eu falar um pouquinho das minhas experiências, né? Fala um pouquinho de você, da Algari. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Vai ser muito bacana esse bate-papo. E espero contribuir, com bastante informações sobre a contabilidade para vocês. Eu tenho 10 anos de experiência na área fiscal tributária, onde eu tive especialização em compliance tributário. E eu atuo hoje como escritório, sou fundadora da Algari Contabilidade e pego empresas do ramo de saúde, do ramo de odontologia e o ramo de consultoria, que é o do Tobias. Isso, a Rafaela é parceira nossa aqui. Eu falo que é um dos nossos grandes braços aqui de parceiros, porque ela vive me salvando, né, Rafaela? Vive me salvando. E para começar esse episódio, eu quero falar um pouquinho sobre as minhas experiências com a contabilidade, apesar de estar na frente da Rafaela, né? Então eu vou evitar de falar nomes de contadores que eu tive, de escritórios de contabilidade que eu tive, mas citar alguns casos, né? Eu já sou empresário há muitos anos, então já tive alguns escritórios de contabilidade. E já tive muita dor de cabeça com contabilidade, até achar a Rafaela, graças a Deus. Por quê? Escolha de tributação errada, de enquadramento tributário errado, eu pagando 16% de imposto, enquanto existia a possibilidade de eu pagar bem menos, por volta de metade disso. Já aconteceu de o contador esquecer de me mandar os impostos e aí de repente eu pagar juros, multa e absurdos. Já aconteceu de o contador sumir, né? O contador sumir, eu precisando resolver as coisas da empresa, e cadê o contador? Sumiu, né? E aí eu fui descobrir problemas grandes que eu estava tendo por falta de um contador que realmente abraçasse a Máquina de Soluções. Não só a Máquina de Soluções, mas a Incubadoria e todas as empresas aí que a gente está trabalhando junto. Então a minha experiência com contabilidade foi muito tentativa e erro até achar a Rafaela. Então eu passava muita raiva, muita dor de cabeça, pagava muito imposto, aí eu resolvi estudar muito, porque por incrível que pareça eu tenho um livro escrito de contabilidade, depois eu vou te mostrar, ele está aqui. Um livro de contabilidade, e eu falei o seguinte, eu vou estudar mais sobre essa questão tributária porque eu estou vendo que eu não estou sentindo firmeza no meu contador. E aí eu fui, era engraçado que o contador virava para mim, né, eu não vou falar o nome, falava o seguinte, Tobias, quanto que eu tenho que te gerar a guia? Ou seja, porque eu que falava para ele, falei, olha, o faturamento foi tanto, emitimos tanto de nota, tivemos tanto de despesa e gera para mim uma DARF de tal valor. Porque até o cálculo da DARF, o contador fazia errado e eu fazia certo. Então, assim, a gente chegou nesse nível de problema, né? Então, assim, foi muito traumático. Eu não sei você, aí no seu consultório, na sua clínica, qual é o nível do seu contador. Se é um contador tirador de DARF, né? Igual a gente tem vendedor tirador de pedido, a gente tem o contador tirador de DARF. É aquele contador que não tem tempo, não tem disponibilidade, te cobra baratinho, 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 meio salário mínimo para baixo, às vezes bem menos do que isso. E a única coisa que ele faz é pegar uma prestação de contas muito mal feita, gerar uma guia qualquer lá para você, e você vai pagando sem saber o que está acontecendo. E como isso nunca deu muito problema, você foi fazendo assim, e está aí. Se você já teve problema com contabilidade, sabe exatamente o que eu estou falando. Se você nunca teve problema com contabilidade, está com um contador que te cobra aí um valor muito abaixo, 20, 30% de um salário mínimo, você pode ter certeza que ele é um tirador de DARF, porque não dá para remunerar as horas dele pensar o seu negócio, ou pensar a sua empresa, né? E aí, como que eu escolhi
a minha contabilidade, né? Como que eu escolhi a Algari, como que eu escolhi a Rafaela? Conversando com o meu professor, um dos meus mentores dentro da área contábil, que é o Jonas, né? O Jonas Nunes. Nosso amigo. E ele é professor de contabilidade, ele me ensinou contabilidade, eu escrevi um livro com ele de contabilidade e ele me puxou a orelha. Talvez você tenha um livro escrito de contabilidade e não tenha um contador bom. Eu falei, Jonas, o que eu posso fazer? Acontece, né? Eu estou focado aqui na minha empresa e esqueci da contabilidade. Aí ele puxou minha orelha e eu falei, eu acho que eu tenho que ter um contador bom. E aí ele indicou a Rafaela, né? A Rafaela foi aluna dele também, assim como eu fui, mas seguiu carreira contábil. Né? É isso. E aí, como que a gente escolhe o contador? Qual a dica que você dá para escolher o contador, Rafaela? Eu acho que um ponto bem importante é esse canal de comunicação que a gente tem com o escritório de contabilidade. Então, ao conversar com o contador, é você perceber se ele tem disponibilidade para te atender. Se você tem um canal de comunicação fácil, por quê? Hoje a gente sabe que o mercado ele é muito movimentado, ele é muito dinâmico. Então, se eu preciso fazer um planejamento tributário, por exemplo, para uma nova aquisição de um contrato, se eu preciso de documentos para participar de uma licitação, esse contador ele tem uma agilidade em me atender. Isso é muito importante porque tem que adequar ao negócio da empresa. Então, eu preciso de buscar contadores especialistas na minha atividade e que vão me atender da forma que eu preciso. Então, esse é um ponto muito importante, que é a disponibilidade e o canal de comunicação que a gente tem com o contador. E outro aspecto também, é claro, pesquisar se ele tem registro, né, no órgão do CRC. E aí eu já falo uma dica minha mesmo, se ele tem seguro de responsabilidade técnica no escritório, porque somos passíveis a erro. E quando a gente tem esse seguro, dá uma margem de qualquer erro que acontecer, acionar e isso ser pago. Então ninguém vai ser onerado. É uma ferramenta muito boa. Então hoje é importante você passar por isso, perguntar para o contador se ele tem, para você se resguardar. Além disso, a gente precisa de olhar o perfil, a forma como o contador trabalha, se ele é mais consultivo, se ele é mais gerencial, para acompanhar mesmo as rotinas, o financeiro da empresa e te dar ferramentas, informações de forma fácil para você tomar decisão. Então isso tudo tem que estar no perfil do contador que você precisa. Aí, ó, que bacana. Então, qual é o nome do seguro para o pessoal escrever? Nós vamos colocar no rodapé aqui, é o seguro? Dica, seguro de responsabilidade técnica, Algari Tel. Tá, isso aí. Seguro de responsabilidade técnica, pergunte ao seu contador se ele possui e veja essa disponibilidade dele. Porque eu falo que a Rafaela ela vai até além, né, Rafaela? Rafaela é fã de me ligar domingo, fim da tarde, né? Para falar, Tobias, pensei na sua empresa, nós vamos fazer tal coisa, né? E eu falo que já me ajudou muito. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho do que você já fez aqui pela Máquina de Soluções, vamos entender um pouquinho aqui na parte de consultórios e clínicas. E consultórios e clínicas, né, Rafaela, tem uma situação muito delicada, porque na hora de contratar corpo clínico, CLT é inviável. Né? CLT é inviável. Contrato de prestação de serviço autônomo também é uma coisa que não protege 100%. Aluguel de espaço é uma coisa que também não dá muito certo. Então, assim, a contabilidade de consultórios e clínicas, existem uma série de nuances que são um pouco difíceis de lidar. Né? Porque se eu for colocar em CLT todo o corpo clínico que trabalhar comigo, eu quebro, né? Só pagando imposto. Então não dá. E o corpo clínico também não vai querer ser CLT, muitos deles, né? Porque eles trabalham em outros lugares, geralmente são profissionais que trabalham em 2, 3, 4 lugares, e não vai querer ser CLT de uma clínica. Então isso tudo conta muito. E além disso, a tributação, né? O Simples Nacional, a tabela de alíquota do Simples Nacional para profissionais da saúde é muito pesada. Eu falo que é uma estratégia que foi usada eleitoreira em 2016? Não. 2018 que mudou a legislação simples. Mas em 2016... Não, foi em 2018. Mas em 2016 já tinha informação. Já tinha informação para a campanha, porque a gente fazia o retroativo. Em 2018, na campanha... Não, foi antes. Foi um anúncio da Dilma. Nada contra o partido político, independe disso.
Mas eu lembro que na época da disputa da Dilma com o Aécio Neves, a Dilma propôs criar essa alíquota para profissionais da saúde e que após as eleições isso ia ser discutido mais a fundo, mas que ela daria a certeza que teria uma tabela de Simples Nacional para a área da saúde. E aí quando veio, ela cumpriu o prometido, ela criou o Simples Nacional, só que quando veio a tabela, era uma tabela ridícula, né? Complicada de praticar. Então, para isso precisa de planejamento estratégico, planejamento tributário. E eu vejo muitos consultórios e clínicas tomando decisões, às vezes equivocadas, né? Então, como que uma contabilidade pode ajudar um consultório ou clínica especificamente, Rafaela? Como que você acha que tem que ser essa relação? Como que você acha que a contabilidade deve atuar dentro de um consultório ou de uma clínica? Olha, o contador, quando ele é parceiro daquele empresário, né, juntamente com o corpo clínico, com as secretárias, enfim, quando ele participa da rotina, ele consegue visualizar os impactos de vários fatores externos e internos ali na organização. Um exemplo, quando a gente teve, com essa situação da pandemia, a redução da folha de pagamento, quando o empresário solicita, se for um escritório de contabilidade mais tradicional, modelo antigo, e tem essa conversa, o departamento pessoal poderia falar com ele que a melhor solução seria a redução da folha. Só que a gente tem que ter uma comunicação juntamente com o fiscal, porque nem sempre a redução total da folha é mais interessante. Por quê? A gente tem uma variável, né, nesse ramo de clínicas e consultórios e odontologia também do fator R, porque a gente tem uma tabela do anexo 5 e do anexo 3. Então esse cálculo ele vai variar. Quando você tem um contador, consultor, que é uma pessoa como se fosse uma ponte dentro do escritório, que entende de vários setores, e quando você tem essa conversa, você vê a aplicabilidade. Então, nesse momento, é interessante fazer um planejamento tributário para ver se essa redução dessa folha, como que ela vai impactar no Simples Nacional. E nem sempre é a melhor alternativa a redução, por exemplo, da folha, porque é como se você melhorasse um ponto, mas onerasse o outro, que é o imposto. Então, o contador aí, nesse momento, tendo essa conversa, acompanhando, ele ajuda muito o empresário, porque o papel dele é deixar com que os médicos, né, como os dentistas, trabalhem de forma livre, sem ter essa preocupação, quando tem um contador responsável que pensa por ele. Então é muito importante esse planejamento, essa vivência, esse contato com o contador. Ele tem que enxergar, né, o contador ele tem que enxergar tanto a parte de pessoal, né, como está estruturada a equipe, como a parte de faturamento, de achar o melhor enquadramento. E, como você falou, quanto mais presente o contador está na vivência da clínica, no dia a dia da clínica, se ele entende o que está acontecendo, fica muito mais simples. Né? Então, não é simplesmente ligar para o contador quando resolve demitir ou contratar um funcionário, ou quando está na hora de fazer a declaração de imposto de renda. É manter um diálogo. Né? Isso. E que, infelizmente, eu tenho visto, né, pode ser percepção minha, né, não sei qual que é a sua visão disso, Rafaela, mas o mercado ele tem, de contabilidade ele tem muito mais contadores que ficam dentro de escritórios emitindo documentos e tendo pouca vivência dentro das empresas que eles atuam, do que aquele contador que está lá dentro, que está entendendo, que está conversando. Lógico que quando a empresa é muito grande, clínicas muito grandes, principalmente hospitais, talvez clínicas mais raro de acontecer, mas hospital é mais comum. Hospital, às vezes, você tem um contador que é CLT dentro da empresa. Né? Eu já trabalhei em hospital e tinha um departamento contábil dentro desse hospital. Mas por quê? A estrutura é muito grande. Agora, mesmo em grandes clínicas, é muito raro ter um funcionário contador. Né? Geralmente não tem tanta demanda assim. Então, esse relacionamento da contabilidade com as clínicas tem que ser algo mais cotidiano. Eu acho que é muito raro nos últimos anos, né, Rafa, se eu passei uma semana sem te ligar ou sem você me ligar, né? A gente conversa diariamente. Isso é muito bom.
Quase todo dia, né? Tem dia que nem todo Às vezes uma dia. mensagem, alguma Mas coisa, a gente está né? sempre conversando. Por quê? A Rafaela, na hora de pensar o planejamento tributário, assim como você deve buscar um contador que também faça dessa forma, estude o seu negócio. Então a Rafaela já me livrou de grandes problemas com o governo, com tudo, de me alertar. Olha, Tobias, o seu faturamento já está chegando nesse nível, você está crescendo numa velocidade muito rápida, está na hora da gente passar para pequeno porte, já está na hora de você pensar o seu enquadramento. Então estude o seu negócio, verifique a melhor estratégia para você, verifique a parte de pessoal, a parte de faturamento e realmente esteja com você ali do lado a lado, né? E uma pergunta, Rafaela, que o pessoal sempre faz, né, sobre contabilidade de consultórios e clínicas, é a famosa dor de cabeça, pessoa física ou jurídica. Vale a pena ser pessoa jurídica? Se for fazer física, como que faz livro caixa? Conta um pouquinho disso aí para o pessoal. Essa pergunta, a resposta ela é assim, depende. Por quê? Precisamos analisar vários fatores decorrentes a faturamento, mercadológicos, que essa área é mais do que a minha, mas é relacionado a crescimento. Qual que é a visibilidade que esse profissional quer passar para o mercado? Então, quando ele trabalha como pessoa física e teria a oportunidade de trabalhar como pessoa jurídica, mas não faz isso decorrente ao faturamento, alguma coisa, querendo ou não, não é uma empresa grande, mesmo que ele seja um profissional como pessoa física. Isso é questão de tamanho de empresa, tá? Um exemplo. Então, como pessoa física, se ele tem um faturamento mediano, mas tem muitas despesas, vamos colocar assim, quando faz o Carnê-Leão, que é a apuração, né, mensal, que a Receita Federal estipula para aquele profissional, ele coloca lá todo o faturamento, todas as despesas que são relacionadas a essa prestação de serviço, faz o abatimento e apura o imposto de renda, tem a incidência do INSS, tem o ISS, que é uma prestação de serviço, então tem esse imposto municipal. E ele fica caro para esse profissional. E a gente sabe que grandes empresas, né, os hospitais, preferem contratar as pessoas jurídicas do que as pessoas físicas, porque é algo que é menos trabalhoso, é menos burocrático para o hospital. E às vezes, por questões de impostos, fazendo um estudo em encargo, fica interessante para os dois. Então é necessário fazer essa avaliação. Dependendo do faturamento, dependendo da despesa, compensa ou não ficar como pessoa física. E na pessoa jurídica, a gente sabe que tem uma carga tributária, sabemos que tem estrutura, gastos com encargos, departamento pessoal, taxas, licenciamento, várias coisas que oneram mesmo aquele empresário. Mas a gente sabe que tem regimes que hoje são atrativos, né, como exemplo o Simples Nacional, embora esse ramo de clínica tenha essa variação de ser do anexo 5, poder ir para o anexo 3, que é uma questão um pouco mais técnica, mas a diferença aí são as alíquotas, as tabelas. Então fica interessante, às vezes, esse profissional fazendo esse planejamento tributário, visualizar que nem tantas despesas ele tem, depende, entrar no Simples Nacional e abrir sua empresa, ter uma visibilidade melhor no mercado. Então tem que fazer esse estudo. E tem a questão também de convênios, né? Isso. Se você atende convênio, existem alguns convênios que só aceitam pessoa física. Então aí você vai ter que ir para o Carnê-Leão e ter toda essa dor de cabeça. Outras, pessoa jurídica. E aí existe uma facilidade. Quando você faz o convênio com a pessoa jurídica, qualquer profissional que trabalhe na sua clínica pode atender. Então existem algumas nuances ali que tem que ser levado em consideração. Então quando você vai para a PJ, abre alguns caminhos, algumas possibilidades e fecham outras. Né? Então depende muito da sua estratégia. Exatamente. Mas eu sempre digo o seguinte, na dúvida, né, ou melhor, se tanto faz para você estar na física ou na jurídica, eu sugiro ir para a jurídica, porque fica mais profissional. Né? Exatamente. Fica menos complicado algumas questões e eu acho que passa uma credibilidade maior. Né? Então esse é um ponto interessante. Né? Sim. E outra questão, e inclusive eu vejo muita gente fazendo o seguinte, né?
Tobias, a gente faz livro caixa, a gente trabalha com pessoa física, emite nota para alguns, não emite para outros, a gente acaba sonegando muita coisa. E eu sempre digo o seguinte, a questão da sonegação fiscal, além de estar errada, você corre um risco muito grande de duas coisas. Primeiro, de passar uma impressão negativa para o mercado, para a sociedade. E se a gente fala tanto na nossa série da importância de ter uma clínica reconhecida como a melhor da região, como que eu vou ser reconhecido como o melhor da região se eu sonego imposto, se eu não tenho uma nota fiscal emitida, um recibo dado? Então, isso fere um pouquinho o reconhecimento seu na região. A gente fala também de clínica organizada. Quando você começa a não emitir nota e faz a parte, a organização fica muito mais difícil, né? Então eu estou pegando nos pilares nossos aqui para mostrar que uma contabilidade desestruturada, práticas que não estão de acordo com o que precisa ser feito, atrapalham, né? Atrapalham muito, né? Foi até por isso que a gente está trazendo esse episódio aqui com a Rafaela. Eu vejo muito isso. Tobias, eu só emito nota para aquilo que eu passo cartão. E aí, Rafaela? Isso é um risco muito alto para a empresa, né? Hoje a Receita Federal ela consegue cruzar as informações não só pelo cartão de crédito, pela sua movimentação bancária. De onde está vindo aquele recurso para você comprar outras coisas? Então a Receita ela cruza, ela não sai fiscalizando todo mundo de forma tão rápida, porque é como se, hoje eu entendo é porque ela não quer, porque é um risco muito alto das pessoas não conseguirem continuar no mercado, porque a gente sabe que é muito difícil isso, mas nada fica escondido, a Receita sabe que isso está sendo praticado. É um risco que eu acredito que não vale a pena correr. A gente tem que ser um pouco mais inteligente do que isso. Tobias ensina ter lucro de várias outras formas e eu acredito que a sonegação não compensa. Então a gente tem que pensar formas alternativas corretas para ganhar mais margem do que a sonegação, porque o risco de ter uma fiscalização, um prejuízo maior, é muito complicado, é muito alto. Eu acho engraçado isso, Rafaela. Eu fui comprar um imóvel, né? E na hora de comprar o imóvel, o próprio vendedor virou para mim e falou o seguinte: olha, Tobias, você vai ter que declarar a renda. E ele já até com um pouquinho de vergonha, é aquela parte chata que ele tem que entrar. Aí eu falei o seguinte: olha, não tem problema, eu te dou a minha declaração de imposto de renda. Aí ele virou para mim e falou o seguinte: mas lá tem tudo? Eu falei: tem. Se não tiver tudo, tem quase tudo, mas tudo que pode a gente põe lá. E aí eu entrei no meu e-mail, peguei o meu e-mail que eu salvo todo ano, né? Eu tenho todos os meus impostos de renda, e encaminhei para ele o arquivo em PDF. Tá aí minha declaração de imposto de renda do último ano. Aí ele olhou e falou assim: já é o suficiente, pode assinar o contrato. Fui comprar um carro, mesma coisa. Tobias, você vai ter que comprovar renda. O que você prefere? Você quer pegar o extrato dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses? Você pode mandar a declaração de imposto de renda? Melhor ainda. Mandei, consegui até uma taxa mais atrativa. Prático. Por quê? Porque está lastreado, né? Me preocupa muito profissionais da saúde que usam aquela estratégia do contador, né? Vão fazer de tudo para eu pagar zero de imposto ou o mais próximo de zero possível. Ou seja, o contador vai usar alguns artifícios de gerar pouca nota fiscal, gerar poucos recibos, a ponto de pagar aquilo que você comprou de nota fiscal. Então ele pega tudo que você comprou, coloca um pouquinho acima e fala: olha, você tem que emitir tanto de nota fiscal e recibo no ano, você já emitiu tanto, então esse mês emitir mais tanto. Ele vai fazendo uma contabilidade, que eu falo que é contabilidade verdureira. Então, que não é o correto. Resultado: aí chega na hora de você comprar um carro, comprar um apartamento, comprar um bem de maior valor. Financiamento. Um financiamento. Mas você está querendo comprar um bem que, sendo que nos últimos 10 anos o seu lucro tendeu a zero, você deve estar passando fome. Tá mais fácil você entrar com pedido de Bolsa Família do que entrar com pedido de financiamento, né? Então, assim, não faz sentido para a Receita Federal isso. Então,
é um caso que eu sempre conto meu, mas que eu vejo muitos proprietários de consultórios e clínicas com essas dores de cabeça, né? Ah, Tobias, eu tive que, na hora de comprar tal imóvel, na hora de comprar tal coisa, eu tive que pedir ajuda para um parente, ajuda para um amigo, porque eu não lastrei. Isso aí interfere até em outros pontos também. Às vezes a clínica quer fazer um investimento e pede um empréstimo, por exemplo, Pronamp. E aí quando pede o extrato do Simples Nacional, o faturamento está baixo, não consegue um empréstimo considerável para a empresa porque foi declarado a menor. É uma situação muito triste, né, no mercado, pelos profissionais. Eu acredito que tem responsabilidade de ambas as partes, mas que essa cultura precisa mudar. Temos que fazer o correto. E no Pronamp você citou um caso interessante, porque Tobias, eu sou dermatologista, eu quero comprar um Lutera. Eu sou dentista, quero comprar um Serec, quero comprar fugiu o nome, o Aitero, né? Aitero, Serec, são os nomes do momento. Enfim, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas com certeza na sua área de atuação tem um equipamento que custa 100 mil, 200 mil, 300 mil. Aí você quer comprar o seu equipamento, você não consegue financiamento, você não consegue lastro, o risco seu vai lá para cima e aí o banco mete a faca nos juros, né? Exatamente. Então, ao invés de você conseguir, às vezes, meio ponto percentual de juros ao mês, ou às vezes até menos, eu já vi clínicas conseguindo muito próximo de zero, porque tem lastro, né? E você vai pagar um juros extremamente alto, ou seja, parte de toda a economia que você fez de imposto, já mais uma partezinha indo embora por falta de planejamento tributário. Ainda corre o risco de ser fiscalizado. Corre o risco de ser fiscalizado. Entrando nessa parte, não está aqui na nossa pauta não, mas você citou uma parte interessante, que é a parte da fiscalização. Vários clientes meus, quando eles começam a crescer muito, e graças a Deus isso tem acontecido com uma frequência grande, uma das dicas que eu dou para eles é cuidado com a concorrência. Quando a gente começa a crescer demais, triplica faturamento, quadriplica, além de ter todo um planejamento tributário que tem que ser feito, a gente tem que se proteger, infelizmente, dos maus concorrentes, daqueles que não sabem disputar mercado. Então você começa a ter notoriedade na sua região, mais uma vez batendo nessa tecla de ser reconhecido como o melhor da região, você começa a ser reconhecido e o segundo lugar, o terceiro, ou alguém não vai gostar muito. Às vezes você roubou o posto de outra pessoa. Enfim, eu não sei qual é a realidade na sua cidade, qual é o seu nível de relacionamento com outros profissionais de saúde na sua cidade. Mas isso, infelizmente, é uma prática comum. E quando começa esse jogo de vaidades, fulano de tal está tomando o mercado aqui. Vai lá e liga no conselho, denuncia, né? Liga lá no conselho, vai lá ver se está esterilizando certo, eu fiquei sabendo aqui que não está não. Olha, eu conheci um caso aqui de gente que foi lá e não emitiu nota, ou seja, começa a denunciar no conselho, denunciar na Secretaria de Fazenda, na Prefeitura, e aí começa, né, uma listinha, uma fila de pessoa para auditar a sua clínica. Então isso acontece, e acontece no Brasil inteiro. Né? Um dos lugares que isso mais acontece é Brasília, né? E isso que eu acho engraçado, né? Onde a gente tem o maior problema do país é onde eles mais fiscalizam. Olha só que estranho, né? Mas é verdade, lá em Brasília a fiscalização é pesadíssima. Então é o seguinte, quanto mais você andar certo, melhor, né? Menos riscos. Menos riscos. Então tem que tomar cuidado. Fiscalização, quando você começa a crescer, é impressionante quando não começa a aparecer. Quando começa a aparecer clientes problemáticos, clientes querendo te colocar na justiça. E às vezes você fala assim, engraçado, esse cliente sempre veio aqui e agora está arrumando confusão, mas é porque ele é parente de fulano de tal, enfim. Eu já vi de tudo, sabe? Eu já vi de tudo nesses anos aí dando consultoria, né? Então é o seguinte, uma outra dúvida que o pessoal sempre tem, Rafaela, eu sei que você vai falar depende, né? Que é a questão de opção tributária, lucro presumido ou simples nacional. Acho que lucro real vai ser muito difícil um consultório ou uma clínica
utilizar de lucro real. Ou não, se eu estiver errado, você me fala. Mas se fosse optar pela melhor forma de tributação, que dica você dá? Porque às vezes, você que está assistindo o conteúdo, você precisa desse conhecimento, mesmo que seja básico, para você pelo menos questionar o seu contador. Olha, contador, eu ouvi um conteúdo lá do Tobias, tal, com a Rafaela, e eu queria te fazer algumas perguntinhas que eu listei aqui. Me responde isso aqui, né? Quais perguntinhas poderiam ser essas para eu saber se eu estou enquadrado de forma mais certa ou mais errada, se acende luz vermelha ou não? Pergunta difícil, né? Não, mas muito bom esse questionamento, porque o empresário, ele precisa acompanhar o que ele está pagando de imposto, o que está acontecendo na empresa. E eu acho que a pergunta mais interessante é quantos por cento que eu estou pagando de Simples Nacional do meu faturamento? Por que é interessante? Porque ele mesmo já vai criando um radar de um percentual que não fica tão interessante para a empresa. Eu costumo mandar mensalmente para os meus clientes já a alíquota por e-mail, e é uma forma dele acompanhar também. Então ele sabe o que está acontecendo, é uma transparência que eu acredito que o contador precisa ter com o cliente. Então quando ele verifica essa alíquota, eu estou pagando 7%, aí está subindo 8%, e ele vai fazendo isso, ele tem no radar assim, olha, até um determinado ponto, o Simples Nacional, por exemplo, não vai compensar aqui para a clínica. E como que eu vejo isso? Quando eu estou chegando lá perto dos 16%, o radar tem que ficar super alerta, que entra o planejamento tributário. Por quê? Eu vou ter que estudar minha folha para entender, olha, o lucro presumido vai compensar? Porque às vezes eu estou com 16%, mas o valor da minha folha, quando eu jogo 20% de previdência que eu tenho que pagar no lucro presumido e que eu não tenho no Simples, fica oneroso. E aí fica aquela situação, elas por elas. Então, às vezes, você mantém ali, mas com um olho bem próximo. E depende de quantidade de funcionário, de qual é o salário Sim. desses funcionários. Se o faturamento oscila muito, se a folha também oscila, de repente eu tenho contratação, demissão, né? Uma folha mais movimentada. E aí é até complicado a gente mensurar isso, porque não é uma alíquota fixa. Vai variar de acordo com o faturamento e com a folha. Então, esses detalhes aí são cruciais para você perguntar ao seu contador. Qual que é a alíquota interessante que eu posso ficar ainda dentro do Simples Nacional? Qual que é o momento que vai ser a virada para um lucro presumido ou um lucro real? O lucro real também tem que ser estudado, porque quando é uma clínica que tem muitas despesas, e o lucro real, ele tem essa característica de considerar as despesas. Pode ser que seja interessante, mas isso são perguntas que a gente faz para o cliente em conversa, e quando ele passa essas informações a gente tem esse estudo. Então esse radar é muito importante, acompanhar sempre a alíquota do que você está pagando de imposto para ter essa chave aí dessa virada. Isso é importante, porque a cada imposto a Rafaela me manda e-mail, olha, já está nessa alíquota, vai abrir no olho. E uma estratégia, inclusive, que a gente fez há poucos meses atrás, né? E eu não vejo problema nenhum, até porque foi uma questão legal, que foi uma abertura de uma segunda empresa, né? Então a Máquina de Soluções abriu uma segunda empresa, um novo CNPJ, para pegar um dos braços nossos aqui, né? Que é a incubadoria. Por quê? Porque o faturamento já estava crescendo num nível que o faturamento já estava tão alto, eu precisava migrar parte desse faturamento para outra empresa. Então, aí a alíquota das duas reduziram. Então foi planejamento tributário, foi inteligência, né, da Algar e da Rafaela, que colocou dentro aqui da Máquina de Soluções e nos fez enxergar isso. Olha, existe uma coisa que é dentro da lei, que é correta, que se você fizer, você consegue reduzir o seu pagamento de imposto, né? A gente sempre emite muita nota, né? É raro algum cliente ficar sem emissão de nota, né? Geralmente por esquecimento ou por alguma questão muito atípica, mas a gente tenta emitir sempre 100% de nota para dar lastro. Existem estratégias financeiras para isso, planejamento tributário, para poder pagar o mínimo de imposto devido, e lembra que o imposto devido ele é devido, então se ele é devido é bom pagar. E eu fico totalmente tranquilo, pode bater a Receita Federal aqui agora, ó. Quero que você mostre tudo, só liga para a Rafaela, manda tudo que você tem aí, né? Então essa paz, essa tranquilidade, ela é muito importante de ter,
de fazer esse planejamento, fazer projeção, é outra coisa que eu acho muito importante. A gente traçar, por exemplo, daqui até o final do ano, o que eu tenho de despesa, como que foram minhas receitas atuais, o que é recorrente, o que não é recorrente, onde que eu consigo reduzir, onde eu não consigo. A questão da folha que você falou tanto, né, Rafaela? A importância de controlar a folha de perto. Ou seja, quando a gente conhece os nossos indicadores, os nossos números, fica muito mais fácil, né, de fazer o planejamento tributário. Então eu sempre recomendo, e existe uma data para isso, né, Rafaela? Que é a data de novembro e janeiro. Que é novembro, quando a gente tem que começar a dar uma estudada pesada na contabilidade, porque até dia 31 de janeiro, que é a opção pelo Simples. Então, olha só, então, se você quer entrar no Simples ou não quer entrar no Simples, ou quer sair, ou seja, quer movimentar isso, existem prazos que todo ano acontece. Então, você tem que estudar. E eu falo que, do mesmo jeito que às vezes você paga um valor simbólico lá para o seu contador fazer a sua declaração de imposto de renda da pessoa física, eu falo que você tem que investir um dinheirinho ali todo ano para poder fazer o planejamento tributário para o próximo ano. Mesmo que a resposta seja meio óbvia, tipo assim, está indo tudo certo, mantenha assim. Mas eu acho que é importante todo ano, acompanhamento. Né? Esse acompanhamento, o contador te responder isso. Estudei a sua clínica, estudei o seu faturamento, estudei suas despesas, e o melhor para você é essa modalidade tributária. Né? Por que é importante? A gente tem, vou falar as mais básicas, 3 linhas para a gente trabalhar no planejamento. A gente pode fazer essa do finalzinho do ano, que é para saber se a tributação do ano seguinte é a mais indicada para a empresa atual. Eu tenho também, quando eu vou fazer uma abertura de empresa, e aí a qualquer momento que eu vou abrir, eu faço esse planejamento para saber como eu devo começar e pagar menos impostos. E eu tenho a terceira linha, que é o planejamento tributário, que a gente fala que é estratégico e especial, que foi o que eu fiz para a empresa do Tobias, que é quando a gente identifica estratégias de mercado voltado para serviço, até localização, vamos ampliar, enfim, a gente faz essa estratégia, visualiza isso dentro do planejamento tributário e faz uma separação de empresa. Mas tudo dentro da legislação, com essência sobre a forma, configurando a empresa, tudo certinho. Mas a gente identifica que é interessante fazer uma alteração, por exemplo, de serviço. Determinada empresa presta X serviço, ela vai hoje ficar separada por uma questão tributária. Então a gente tem essas 3 linhas. E essa do final do ano, que é uma que a gente utiliza muito, né, porque a gente precisa de saber como será o próximo, a gente estuda o cenário atual, todas as informações, como tem vindo ao longo dos meses, e faz todos os cálculos para saber, olha, projeção para o ano seguinte, qual que é a melhor forma, como que eu pago menos imposto de forma correta e como que eu devo organizar os meus impostos, meus tributos. Então é muito interessante para a empresa fazer esse acompanhamento, para ela se resguardar do que vem pela frente e pagar menos impostos, que é o interessante aí para os médicos e para os dentistas. Isso. E esse planejamento tributário, não sei quanto que custa na sua cidade, né? Mas eu digo que ele custa geralmente perto de uma consulta ou um procedimento por mês da sua clínica. Então, quando chega lá em novembro, é como se você fizesse algo próximo a 12 consultas ou procedimentos simples. Dos mais baratos que você tem na sua clínica, deve ser mais ou menos o valor de um planejamento tributário. Então, é como se você fizesse aí 80, 100 consultas. Separa uma para o planejamento tributário, né? Porque é um investimento muito grande. É verdade. Né? E eu queria, para a gente finalizar, uma coisa interessante que é a organização de documentos, né, Rafa? Porque eu sempre falo para as clínicas o seguinte: você quer que o seu contador te ame? Você quer que o contador seja apaixonado com você? É simples. É só você organizar a casa. E quando eu falo organizar a casa, é o quê? A gente ensina aqui na Máquina de Soluções, né, Rafaela, a fazer a conciliação financeira, ou seja, lançar todas as receitas e despesas, fazer a baixa disso no sistema, separar todos os comprovantes. E eu uso a estratégia de colocar um saquinho por dia dentro de uma pasta sanfonada de 31.
dias. Então, no dia 1, eu vou fazer a conciliação do dia 1 e vou colocar todos os comprovantes do dia 1 lá. Eu vou fazer a conciliação do dia 2, eu coloco todos os comprovantes do dia 2 lá. E assim eu vou fazendo ao longo do mês. Chega no final do mês, dentro de cada pacotinho tem o extrato bancário do dia, o extrato do sistema do dia, as notas emitidas, os comprovantes, os boletos pagos, as contas pagas, tudo que movimentou naquele dia, separado. E como é só do dia, um funcionário seu, a recepcionista sua tem capacidade de fazer isso, se bem treinada aqui pela gente. Ela faz isso bonitinho ali, 15, 20 minutinhos por dia, organiza seu financeiro. Chega no fim do mês, o que eu falo para eles? Tire cada saquinho desse, separa, coloca numa caixinha com todos os dias separadinhos, imprima o extrato mensal do banco e o extrato mensal do sistema. E manda essa caixinha de presente para o contador. É uma caixinha com todas as separações por dia, mais o extrato detalhado da conta bancária e da conta no sistema. Por quê? E o fluxo de caixa, que já vem o plano de contas lá bonitinho. Quando você entrega isso organizadinho para o contador, você está ajudando o contador a evitar que ele erre no seu planejamento. Você também está mostrando para ele a sua organização. Se ele precisa de uma informação, ele fala, nossa, tem alguma coisa estranha aqui no dia 17. Simples, ele vai lá no saquinho do dia 17. Fala, olha aqui, ó. Tá lançado o recibo tal, mas na verdade a nota está em tal valor. Ou seja, é fácil entender. Exatamente. Facilita, né, o trabalho. Hoje lá na Algari a gente tem trabalhado assim. Os clientes fazem dessa forma, né, Tobias? Tem toda essa organização, separa um tempo, cria uma rotina para fazer isso, e eu acho extremamente importante. Inclusive, é uma parte do seu módulo que eu mais gosto, porque, assim, né, dá um orgulho de ver como que o profissional se preocupa com a organização financeira que vai para outros profissionais. Isso é muito bacana. E hoje eu converso com os clientes, a gente pede para eles digitalizarem por data, colocar na pasta organizadinha. Então, ele não vai modificar nada, ele só vai digitalizar, porque como a gente está nessa parte mais digital hoje, ele envia isso para a contabilidade e a gente consegue fazer o nosso trabalho. E fica muito mais fácil, porque quando tem essa organização, muitas dúvidas que poderiam ocorrer já está tudo tão organizado que não tem necessidade. Ajuda muito o nosso trabalho. Então, essa ferramenta facilita mesmo, muito bom. É mesmo, você que trabalha, porque a Algari e a Rafaela, né, eles fazem contabilidade para consultórios e clínicas no Brasil inteiro. E não tem como mandar o papelzinho, né? O meu fica fácil porque eu tô aqui do lado. Então, o que acontece? Se você separar, igual eu falei, a organização das pastas, fizer as pastinhas do computador, seleciona a pasta geral do mês e manda, já resolve, né? Então, olha só, gente, alinhar organização, né, para potencializar seu lucro, tomando os cuidados para se posicionar no mercado como uma empresa séria, que emite nota, que resolve as questões todas e tudo mais. E o último ponto para a gente encerrar Tobias, excelente. A gente tem... Eu vou até repetir por causa da porcaria do Fusca. Então, outra coisa importante aqui que a gente tem que pensar é a questão do seguinte. Tá, Tobias, você falou um monte de coisa que a gente tem que fazer, mas todas essas questões envolvem gastar mais e não gastar menos, muitas das vezes. Então é o seguinte, nossa, Tobias, eu vou ter que implementar um processo melhor, eu vou ter que gastar dinheiro. Vou ter que investir num sistema de gestão, vou ter que gastar dinheiro. Eu vou ter que ter um contador melhor, vou ter que gastar dinheiro. Eu vou ter que emitir mais nota fiscal, eu vou gastar mais dinheiro. Tá, mas onde eu resolvo isso de forma inteligente? Né? Porque eu preciso pagar. Claro. E aí o que acontece? O que eu sempre digo? É a estratégia dos 20%. Se você melhora a percepção do seu cliente em relação a você, se você consegue encher a agenda melhor, se você consegue passar mais credibilidade para o mercado e tudo, você pode subir até 20% dos seus preços. Se você sobe 20% dos seus preços,
porque você agregou mais valor na percepção do cliente, na experiência dele dentro da clínica, eu digo que um desses aumentos, só um, porque todos os outros vêm juntos, um desses aumentos você vai falar o seguinte: eu vou aumentar 20% na minha tabela de preço porque eu quero ficar mais correto com a contabilidade. Então é um dinheiro que às vezes não vai vir tão diretamente para o seu bolso, mas grande parte dele vai vir para um planejamento, por uma segurança financeira sua, para você poder aposentar mais tranquilo, poder ter uma vida mais sossegada, sem fiscal da Receita na sua cola. Então, agregue valor, suba seu preço. E lembre-se que apenas um desse aumento na sua vida inteira vai ser para poder corrigir o que você vem fazendo de errado há tantos anos, que é fazer um planejamento tributário adequado, pagar os impostos devidos, porque aquilo já foi separado ali dentro do seu faturamento. Que é aquela partezinha que você subiu o preço, eu subi o preço de 200 para 240. Aqueles R$40 você não vai pôr todos os 40 no bolso. Aquele serviu para você pagar os impostos, para você pagar a taxa de retenção de cartão. E como tem gente, né, até hoje, que fala: aqui a gente não aceita cartão porque tem a taxinha de retenção do cartão, porque tem que pagar imposto. Gente, é um amadorismo você chegar na frente do cliente e falar: olha, no cartão é mais caro, ou então no cartão para mim é ruim que eu tenho que emitir nota. Não faz sentido. É amadorismo. E no mercado atual não tem espaço para amadorismo e tende a fechar, né? Tende a fechar. Então, Rafa, eu acho que esse foi o conteúdo que a gente tentou fazer. Eu acho que a gente falou até muito, né? A gente até extrapolou o que a gente tinha pensado em falar aqui, mas eu acho que foi muito rico. Então, dica final para quem está assistindo esse conteúdo até o final, o que você deixa para eles aí de dica para a gente encerrar? O que você precisa saber sobre contabilidade e consultoria clínica? A parte mais importante é: contador é investimento. Foi o que a gente conversou aqui. Mas trazer o contador para perto da clínica, da rotina, deixar ele fazer um trabalho mais consultivo, porque você precisa focar no seu trabalho e o contador tem que cuidar do seu patrimônio. Você tem que ter tranquilidade com o seu contador. Isso é a parte fundamental dessa relação de trabalho entre clínica, entre contabilidade, entre processos, enfim, como um todo. É ter a tranquilidade de que eu tenho um profissional altamente capacitado ao meu lado e cuidando do meu patrimônio. É isso. Excelente. Então, Rafaela, muito obrigado pela parceria, pelas informações. Tenho certeza que você deve ter gostado bastante desse episódio. Então, comece a virar a chave, comece a pensar na sua contabilidade, não é mesmo? Um grande abraço.